Fala galera do agro, Paulo Orbex falando, fala galera do podcast. Hoje é um podcast meio diferente, né? Por que diferente? Porque eu recebi, né? A gente fez o primeiro, eu com o Arthur, e a gente recebeu muita mensagem de dúvidas que o pessoal tem sobre plantabilidade. Então eu resolvi fazer um tira dúvidas aqui. Então vamos fazer um podcast hoje com as dúvidas, né? Que eu recebo em treinamento, que a gente recebe em cada palestra que vai. Semana passada estava lá em Brasília e foi muito legal, né? Lá no R100, que o mesmo tempo de palestra foi o tempo de responder perguntas. Então quer dizer que o pessoal está interessado em saber essa tal plantabilidade, né? Preciso fazer uma música, essa tal plantabilidade, Kleber, né? Porque o pessoal, principalmente quem é leigo no assunto, quer saber sobre plantabilidade. Primeiro, vamos começar. A primeira pergunta que faz para a gente falar, da onde que vem esse termo plantabilidade? O plantabilidade vem do plantability, do inglês, né? Que é o jeito certo de fazer semeadura. Então, como se trata de uma semeadura, às vezes, principalmente o pessoal que lida com sementes, eu tenho que brigar até o braço ficar pitoco com eles, né? E eles estão certos e eu tô errado, porque eu trouxe para o português o plantability como plantabilidade, né? O termo certo seria semeabilidade, que é a operação de semeadura. Mas como que nem eu falei, né? A gente traduziu do inglês do plantability, então virou plantabilidade, tá bom? Então isso que eu queria explicar no começo, que o termo correto é semeabilidade, mas fica muito mais legal falar plantabilidade, tá? Vindo do inglês. E o que é essa tal plantabilidade? Se você for, né, outra dúvida, plantabilidade é distribuição da semente correta no solo? Plantabilidade é isso, mas não é só isso. Para nós do GPD são 3 fatores, né? Que eu vou explicar o porquê para vocês. Então, uma boa plantabilidade, como eu falo assim, professor, como é que eu faço uma boa plantabilidade? Então a gente fala que precisa de 3 fatores. O primeiro, se você digitar no Dr. Google aí, vai falar plantabilidade é a distribuição uniforme da semente no suco. Esse é um item. O segundo é profundidade, que nós vamos falar também, que tem um monte de dúvidas sobre profundidade de sementes. Então ela tem que estar numa profundidade correta para cada cultura. E outra coisa, mais importante do que tudo, é uma plantabilidade uniforme, tá? Uma profundidade uniforme. Então, distribuição, profundidade, e o terceiro item é população, que é uma coisa também que às vezes a gente negligencia. A gente vai lá e... O que você está vendo aí, professor? E eu tô aqui, além de tirar as dúvidas, né? Falar algumas coisas práticas que a gente vê no campo. Quase todo dia nós estamos no campo, né? Uma das coisas, um dos principais erros que o pessoal comete é na população de plantas. Eu vou lá e estou jogando na soja, eu estou jogando sementes a mais. Acabou de sair do forno um trabalho aqui mostrando o seguinte, né? E na soja, eu colocar semente a mais, ou seja, eu exceder o número de plantas, não é bom, tá certo? Às vezes é bom falar assim, né? Professor, então é melhor ter falha do que dupla, né? O melhor não ter nenhuma das duas, tá certo? Só que se tiver que optar, olha o que eu tô falando aqui, ó. Se tiver que optar na soja, eu devo colocar menos semente, né? É melhor eu colocar menos semente do que o necessário, tá? Do que o necessário, então ter falhas do que duplas. Por quê, professor? Porque as falhas, ainda ela tem, principalmente com variedades que ela engalham, né? Ela tem um efeito compensatório. Então, por exemplo, né? Você tem lá uma população de 14 sementes por metro, tá? É melhor você chegar com 12 do que chegar com 16. Olha o que eu estou falando, tá? Por que isso, professor? Por causa desse engalhamento, né? Principalmente que o efeito compensatório que a soja tem. No milho já é diferente. Por quê? Porque ele não tem efeito compensatório. Então, se você perder uma planta, o que vai acontecer? Você perdeu 200 gramas de grãos.
tá? Então no milho às vezes é melhor eu ter uma dupla do que ter uma falha. Ó que loucura, e ó, por isso que é legal esses podcasts, esses tira dúvida que conseguem fazer com que a gente pense cultura por cultura, né? Cultura por cultura. Então, presta atenção no que eu estou falando. O melhor de tudo é eu ter a população recomendada para aquela variedade, conforme o posicionamento, tá? Ah, professor, tem como ficar 100% daquela distribuído bonitinho? Não tem, a gente sabe que por causa da rotina, do dia a dia, do plantio, nós vamos ter falha e vamos ter dupla, tá certo? Mas daí trata da gente o seguinte, né? O pessoal vai lá e tem mania. Na soja, eu brinco e falo assim, joga 2 a mais pro santo. Esse é um dos principais erros que a gente comete, tá? Por causa que, além de eu gastar mais semente, o que acontece com a planta dupla da soja? Ela vai competir uma planta com a outra, daí não produz nenhuma nem a outra, e ela vai estiolar. O que é estiolar, professor? Ela vai crescer demais. Se ela cresceu demais, o que acontece? Além de ter uma competição ali entre as plantas, o que vai acontecer? Como é que eu faço para chegar, por exemplo, né, a pulverização? Como é que faz para chegar lá embaixo uma pulverização? Porque a planta ela cresce demais e esse estiolamento causa com que não chegue produto lá embaixo na planta. Vocês já tinham parado para perceber isso? Isso aí é uma das coisas, quando eu chego no campo assim, o pessoal fala assim, oi professor, olha como é que tá bonito minha roça aqui, tá batendo no peito. Fala assim, né? Eu falo, meu Deus do céu, ela estiolou, isso aí é excesso de plantas para aquela variedade, tá? Então, tá definido? Ó, plantabilidade, mais uma vez. O que é plantabilidade, professor? Distribuição uniforme da semente no sulco, profundidade adequada e população recomendada. Isso é que é plantabilidade, tá? Que mais que a gente tem em relação quais mais as dúvidas que tem, né? Uma dúvida muito comum que o pessoal tem é assim, ó. Então eu vou lá, cheguei e fiz meu plantio. Como se avalia esse plantio? É outra dúvida também muito comum. Como que é feito a avaliação do plantio? Eu falo que precisa de altíssima tecnologia para se avaliar um plantio. Sabe o que é? É 2 mãos e uma trena. Tá certo? Altíssima tecnologia. Então eu vou lá e saio, eu faço minha semeadura, paro a máquina e venho aqui, vou lá e desenterro a semente com cuidado para não tirar ela do lugar, né? Eu vou lá e desenterro as sementes do suco ali. Quer dizer, a hora que eu desenterrei essa semente do suco, é claro que você não precisa fazer na área inteira, né? Você vai fazer ali o que a gente recomenda, eu faço 5 metros para soja e faço 10 metros para o milho. Esse é o recomendado. Já anota aí. Aproveita para anotar aí o que eu tô falando aqui, né? Aí a gente vai lá na linha e desenterra as sementes e eu faço a avaliação. Olha só, ó, eu não acabei de falar que é distribuição, profundidade e população? A hora que eu desenterrei essa semente do suco e bato a trena ali, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo qual que é a distância, na trena, né? Qual que é a distância entre uma semente e outra. Eu estou vendo qual é a profundidade que está sendo colocada a semente. E se eu contar quanta semente tem no metro, na trena ali, eu estou vendo a população. Não é isso que é plantabilidade que eu acabei de falar? Então, assim que a gente faz a avaliação. Bom, com base desses dados, a hora que eu pego o espaçamento entre as sementes, o que eu vou fazer? Aí a avaliação é feita através do coeficiente de variação, o CV. Ai, professor, não me fale de CV. O que é isso? Os matemáticos fazem uma conta, faz um rolo danado, né? Fala assim, rapaz do céu, esse tal de coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. O que é isso, professor? Não me venha com matemática. Sabe o que é CV? Numa forma simples que eu quero explicar para vocês, e por isso que ele é feito na plantabilidade, é uma medida de dispersão, é quanto desvia da média. Olha só, quanto desvia da média? Se ele desvia bastante da média, ele tem um CV alto, a distribuição ficou ruim. Se esse CV, né, ele variou pouco da média,
vai lá, chega bastante resultado perto da média, ele variou pouco, o CV dá baixo. Então, quer dizer que a distribuição foi feito de forma legal, tá? Então, CV não tem mistério nenhum. E outra coisa, tem aplicativo, hoje o GPD mesmo tem um aplicativo aí que você vai lá e coloca no aplicativo todos os espaçamentos, ele já te dá, é uma tabela de Excel, tá? Ele já te dá quanto que tá o CV, quanto que tá a quantidade de espaçamentos aceitáveis de duplas e falhas, tá? E isso é muito importante. Isso é muito importante, principalmente, né, para eu saber a qualidade, para avaliar a qualidade do meu plantio. Quer ver? Ó, vamos lá, olha a diferença. Ó. Se eu chegar para vocês e falar assim, eu viro e falo, né? Ô João, como é que foi o seu plantio? Ele vira para mim e fala assim, foi bom. Eu viro e falo assim, foi bom? O que é bom para você? Às vezes o que é bom para você pode não ser bom para mim, né? Agora, olha a diferença. Eu viro e falo, ô João, como é que foi o seu plantio no ano passado? Professor, ó, eu regulei para cair 14 sementes por metro, no final cheguei com 13 sementes por metro, com coeficiente de variação de 32% e colhi 74,3 sacas. Tá vendo? Esse aí parece que ele fez a foto para mim. Vocês não estão vendo? Eu tô vendo a foto da roça dele aqui, né? Por quê? Porque ele fez a avaliação. E isso aí não tem dificuldade nenhuma. Eu costumo falar, né, que quem avalia mais erra muito menos. Então o CV é uma medida de dispersão, é uma medida que nos ajuda muito. Agora vem a bomba. Que isso ninguém fala, eu duvido. Procura aí na internet, se vocês acharem um vídeo desse, vocês podem vir aqui fazer o comentário embaixo aí. Vou falar uma coisa para vocês, tão importante quanto esse CV de distribuição de semente longitudinal, né, no suco, é o CV que eu faço, ou a diferença que eu faço da profundidade. Esse eu tô para falar para vocês que é tão importante quanto, se não for mais importante do que a distribuição longitudinal, é a distribuição vertical, tá? Da profundidade da semente. Olha só, professor, nunca tinha visto isso. Então pode começar a marcar aí, né? Que isso aí, estudos nossos já mostraram, tá? Isso é fácil de explicar. O que acontece se eu tenho uma profundidade, né? Uma distribuição que a profundidade das sementes não está homogênea. Olha aqui para minha mão, ó. Eu tenho uma semente mais em cima e eu tenho uma semente mais embaixo. Tá claro que essa semente que está mais embaixo aqui, ó, essa que está mais em cima sai primeiro, emerge primeiro, e essa aqui vai ter uma emergência depois, essa que está mais embaixo. Se essa semente, né, que virou uma plântula, ela chegar e emergir um estágio depois, essa aqui já começou a emergir, já começou a fazer fotossíntese, já começou a ter a vida dela própria, né? Essa que saiu depois, ela vai se tornar uma planta dominada, né? Planta dominada, professor, porque a outra que saiu do lado dela já está recebendo sol, já está recebendo luz, já está recebendo água e já vai começar a vida dela antes que a sua, né? Antes do que a irmã do lado. Aí o que acontece? Essa aí se torna uma planta dominada. E dados da Embrapa mostram outra coisa para você. Anota aí, falei para você que tem que assistir esse vídeo aqui com o caderno do lado. Anota aí, ó. É uma planta dominada, ela produz 40% do seu potencial. Quer dizer, se eu tenho uma planta já emergida e outra com estágio antes dessa, o que vai acontecer com essa aqui dominada? Ela vai produzir 40%, eu estou perdendo 60% do potencial. Olha que loucura. E olha que legal eu fazer a avaliação, né? Então, turma, eu tenho que fazer 2 avaliações para completar essa pergunta, né, que fala de avaliação. Primeira resposta que eu tenho que ter, né? Como é que está meu coeficiente de variação longitudinal, ou seja, a distribuição da semente? Tá legal? Tá legal. A segunda é a distribuição vertical, ou seja, a distribuição da profundidade da semente. Essa aí é tão importante quanto a primeira, tá? Geralmente assim, ó. Professor, o que você vê no campo? Outra dúvida, né? Eu vejo que o pessoal vai lá e confia no monitor,
Você confia no monitor? Vou mostrar para vocês o que pode acontecer. O monitor tá lá e ele é muito útil, né? Ele é muito útil, só que daí não é só eu olhar o monitor e daí falar assim, ah não, meu plantio tá com uma singulação no monitor, lá tá com uma singulação de 98%, nossa, então tudo tá ótimo, né? Não preciso ir lá fazer avaliação no campo. Por que você deve fazer essa avaliação? Responde para mim aqui. Sabe por quê, turma? Porque eu tenho o sensor que mede lá, que vai dar o número do monitor, ele tá aonde? Tá no tubo por onde desce a semente. Então, geralmente, ele tá lá no meio do tubo por onde desce a semente. Esse sensor vai registrar quando a semente passar pelo tubo condutor. Vocês acham que dali do sensor até lá embaixo, né? E até ele depositar a semente no solo, ela pode rolar, pode acontecer alguma coisa, posso ter ricocheteamento ali dentro do tubo? Pode ser. Então, quer dizer, às vezes meu monitor, principalmente quando eu ando com uma velocidade maior, meu monitor pode chegar e acusar, falar assim, ah não, tá tudo bem, né? Tá tudo bem o meu plantio. Depois eu vou ver no campo, a hora que eu desenterro, eu vejo que não tá tudo bem a distribuição, né? Então, por isso que ainda não existe nada que tire essa avaliação feita de hora que começa o plantio ali com a mão ou desenterrar da semente. Agora vamos lá, vamos falar, né? A dúvida que pode vir é assim, né? Ah, beleza, professor, tudo isso, a avaliação é legal, tal, mas quais são os pontos, né? Você falou aí de CV, você falou de avaliação, e quais são os pontos que realmente afetam a plantabilidade? Aí eu costumo separar em 3 pontos, né? Ou 3 pilares. 3 pilares, que são a qualidade dos insumos, a manutenção da máquina e as regulagens, tá? Então vamos lá. Primeiro, qualidade dos insumos. É importante eu ter uma semente de qualidade? Claro. Por quê, professor? Porque uma semente com qualidade fisiológica, ou seja, alta germinação, alto vigor, vai dar o quê? Vai dar um arranque inicial melhor, tá? Então pense nisso. O pior erro que a gente tem é chegar e falar, e às vezes eu ouço assim, né? O pessoal vai lá e fala, ah, professor, eu compro uma semente mais barata e jogo 2 a mais. Esse é um dos principais erros, que daí no final ela fica com a população que eu quero. Só que daí a distribuição não vai ser uniforme. Tá certo? Porque você já tá sabendo que você vai errar 2. Então as 2 podem ser juntas, as 2 podem ser, né? Então esse negócio de vir com semente de baixo vigor, baixa germinação, não cola, tá certo? E não é isso aí que é recomendado para altas produtividades. Então, vale a pena investir numa semente boa. Isso é lógico. E segundo, também, que pouca gente fala, é do fertilizante. Então, a gente pode ter, além de ter uma semente de qualidade, nós temos que ter um fertilizante de qualidade. Quer ver? Vou dar o exemplo para ficar mais concreto para vocês. O que é um fertilizante de qualidade? Não quero falar aqui da parte mineral, né? Só da parte mineral que é importante. Eu quero falar da parte física. Um fertilizante que tem bastante pó. A hora que a máquina, né? Tanto se eu fizer na máquina ou se eu fizer no distribuidor. A hora que a máquina vai batendo, o pó, né? Isso aí se chama segregação, é física. O pó vai para baixo e os grãos maiores ficam em cima. O que acontece? Primeiro cai o pó, depois cai os grãos maiores, tá? Aí, professor, o que tem de ruim nisso? Não é tudo no mesmo adubo? Não, cara pálida. O que aconteceu? Você vai lá, você está jogando, depositando uma quantidade no começo do plantio e outra quantidade depois do meio do depósito, tá certo? Tá caindo quantidades diferentes. Ah, professor, e se eu fizer no distribuidor, né? Fizer a lanço, o que vai acontecer? É física também. O pó ele cai mais perto da máquina aqui, né? E a balística faz com que os grãos maiores eles caiam mais longe. Então eu vou fazendo faixas de fertilidade, tá? Já parou para pensar nisso? Então, ó, além da semente, o fertilizante, né? Um fertilizante de grânulos homogêneos e com alta densidade, que tenha menos pó, o que vai fazer? Vai fazer toda a diferença a hora que eu chegar e depositar ele no solo. Qualidade dos insumos, então, é o primeiro ponto. Segundo, manutenção da máquina. Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, né? Qual que é a frase que a gente mais escuta aí que o produtor fala, né? Aguenta a mão a safra. Você já ouviu isso aí, né? Não precisa trocar não, aguenta a mão a safra. E aí é que vem os erros, né?
Então, às vezes, ó só, acompanha meu raciocínio, ó. Eu acabei de falar para vocês de qualidade, então eu tenho um alto, né, potencial tecnológico, eu tenho uma área boa, eu tenho uma semente de qualidade e um adubo de qualidade. E vou lá e por causa de falta de manutenção na máquina eu coloco de qualquer jeito no solo. Não tem lógica fazer isso, tá certo? Não tem lógica, então a gente não pode errar nisso aí. E manutenção da máquina é um negócio assim, posso dar vários exemplos para vocês, né? Desde o disco de corte lá, né, que tem desgaste, o pessoal às vezes já virou um CD o disco de corte, o cara não trocou ainda, né? Daí eu brinco, eu falo assim, rapaz, eu falo assim, olha que bonito, é original de fábrica esse aqui, né? Então nunca trocou, não. Ó, anota aí, ó, tá com o caderno, né? Anota aí, ó. Se você perder mais que 10% do original, então se eu tenho um disco, vamos lá, um disco de corte de 20 polegadas, que é o mais usual, ele chegou em 18, de 17,5 ali, né? Baixou dos 18, já era para trocar, tá? Porque senão ele pode provocar embuchamento da máquina. E o desgaste dele depois desses 10% é muito rápido também, tem outra coisa, né? Agora, o que nós não pode ser, nós temos que ser consciente, né? Toda vez que fala assim, professor, precisa trocar o disco, eu viro e falo assim, o que você vai cortar? Isso eu tenho certeza que ninguém falou para vocês, porque a turma vem com receita de bolo. Vai lá vir e fala assim, cara, você vai cortar uma palha de soja, por exemplo, né? Você vai plantar milho lá, segunda safra, o que acontece? A palha de soja é fácil de eu cortar, então ela pode aguentar mais um plantio, aquele disco que está um pouco menor. Agora o contrário não, se eu vou plantar soja numa resteva de milho, daí a palha do milho é mais densa, então eu tenho que ter um disco que realmente corte, então tá na hora de trocar. Vocês entenderam? Que não tem receita de bolo, tem que ter bom senso, né? Isso é uma das coisas que a manutenção faz. Você quer ver outra coisa de manutenção que é importantíssima? A molinha lá da roda cobridora, né? Que eu brinco toda vez, todo treinamento que eu vou na fazenda, eu pergunto pro cara que opera a máquina, eu falo assim, quando que troca essa molinha aqui? O cara fala, quando perde no campo, né? E na verdade, o que acontece? Aquela molinha lá é o que vai chegar à terra, é o que vai fazer chegar à terra, que vai dar pressão da roda compactadora na semente, né? Que vai chegar solo na semente para evitar bolsão de ar. Então, ela tem que ser muito bem... eu tenho que fazer o teste dessa mola para ver se ela está funcionando, tá? Isso aí a gente faz através do peso, tá? Do peso da rodinha cobridora lá. E mais um ponto que também o pessoal dificilmente fala é o seguinte, ó. Tudo que eu vejo quebrado, eu troco. Então eu vi um disco quebrado, eu vi um rolamento quebrado, eu vi uma mola quebrada, eu vou lá e troco. Fala assim, ó, e o que a gente não vê? Esse é o principal da manutenção, tá? É o que a gente não vê. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, o canote lá, o tubo condutor da semente. Se eu não tirar o dosador e não tirar ele lá de dentro, eu não vejo. Ele não fica visível para mim. Então eu tenho que tirar o dosador e tirar o canote para ver se ele está em condições mesmo. Às vezes a gente já pegou, né? O canote amassado, canote com rebarba no furo ali, um monte de coisa com falta de manutenção, né? E eu tô plantando. Por quê? Porque eu acho que está tudo bem. Né? Eu acho que está tudo bem. E ali ele amassa, vai pegando uma pedra, vai pegando alguma coisa, ele vai perdendo sua vida útil mesmo, né? Então a manutenção é uma coisa muito importante. Falamos de qualidade, falamos de manutenção, e o terceiro ponto que eu queria falar para os senhores é o seguinte, a parte de regulagem. Ah, professor, regular uma semeadora, a dúvida que tem assim, regular uma máquina é fácil, uma semeadora? Eu falo assim, não é difícil. Tá certo? Mas assim, ela tem vários detalhes, né? Só aqui que nós estamos falando a meia hora aí de vídeo, né? Nós estamos falando de detalhes da máquina. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a regulagem desde o nivelamento da máquina. Ó, vamos pegar lá do início da máquina. Eu tenho que fazer nivelamento da máquina. A primeira coisa que eu faço, nivelar. Depois eu vejo regulagem do disco de corte. Depois do sucador de adubo. Depois eu venho no pantógrafo, daí o sucador de semente, o dosador de semente, a roda limitadora de profundidade e a roda cobridora atrás.
tá? Olha só quantos pontos da máquina que a gente falou que eu tenho que fazer o passo a passo para poder regular essa máquina, tá? E é um detalhinho, é uma coisa ali, uma pressão que eu dou a mais ou a menos que pode fazer com que o meu plantio melhore muito, né? O capricho, né? Que sempre foi falado pelo Dirceu Gassi, tá? Então, ó, qualidade dos insumos, manutenção e regulagem, tá certo? É isso. Última pergunta, tá? Última dúvida, que bastante coisa que a turma fala é em relação à tecnologia. Ô professor, quais são as tecnologias? Olha que pergunta boa. Quais são as tecnologias que eu devo colocar na minha máquina? Primeira coisa, turma, as novas tecnologias. Tá vindo novas tecnologias aí? Turma, a coisa tá assim, cada feira que eu vou eu vejo coisa nova. A tecnologia tá vindo. Agora eu vou falar uma coisa, todas as tecnologias servem para todo mundo? Não, tá? Tem que ver o que serve para você. Quer um exemplo? Adianta eu ter uma máquina que ela ande numa velocidade maior se eu não passo de 6 km por hora com a máquina? Então essa tecnologia não vai fazer diferença para mim. Agora tem outras tecnologias, por exemplo, né? Se eu fosse nas minhas máquinas, o que eu faço? A primeira coisa, desde que você tenha condição, né? Qual que é a primeira coisa que eu tiraria? Eu tiraria o efeito da transmissão da roda, né? Então, motor, colocar motor. O que acontece? Eu tiro o efeito do solo, eu tiro o efeito da pressão do pneu, eu tiro o efeito do pneu, eu tiro o efeito das engrenagens, correntes, etc. Eu deixo a máquina limpa. E outra coisa, o motor é assim, é só sim ou não, né? Tá funcionando ou não. Se ela tá funcionando, quer dizer que ela tá andando naquela velocidade que eu quero. Tá certo? Conforme a minha regulagem. Então isso aí foi um achado na parte de plantio, né? Na parte de semeadura, foi isso, eu tirar o efeito da transmissão das rodas. Essa é uma tecnologia que eu acho que ela cabe para o pequeno, para o médio e para o grande. Então cada vez mais a gente pode bater em tecnologia. A gente tem que ver, que nem eu falei, né? Qual que serve para você, né? Conforme o seu tamanho, conforme as suas condições, tem várias tecnologias. A turma confunde tecnologia com coisa cara. Um aplicativo de celular é uma nova tecnologia. Só de eu fazer a avaliação que eu falei no começo lá, só de começar com isso, que é de graça, não tem custo nenhum, eu já estou aumentando a tecnologia, já estou melhorando o meu plantio. Tá vendo? Tá? E assim, pessoal, se tiverem mais dúvidas aí, vocês vão me mandando aqui, que a gente está nesse canal aqui, né, para difundir informação de plantabilidade e outros. O Fala Galera Podcast está aqui para falar sobre o agro em geral, né? Eu falei de plantabilidade, que é a minha área, mas a gente vai ter convidado aí falando sobre a agricultura no geral. E para quem quiser saber mais de plantabilidade, né? Agora, dia 6 e 7 de junho, a gente tem o curso de plantabilidade aqui na Unesp de Botucatu, né? Que vai ser o maior curso de todos, né? Nós já estamos na 8ª edição e essa aqui vai ser a maior de todas, porque a gente vai fazer em 2 dias. E eu acho que é o único curso de plantabilidade no Brasil que tem a parte teórica e a parte prática, né? Então a gente vem com o que tem de melhor em palestrantes aí da parte de plantabilidade na sexta-feira, dia 6, e depois a parte prática no dia 7. Então eu acho que é uma bela de uma oportunidade, né? Para quem tem oportunidade de vir nos conhecer aqui em Botucatu, vai ser lá na Unesp, na FCA, no Lajeado, no campus mais lindo que existe no Brasil, tá certo? E vem aqui conhecer o campus e principalmente compartilhar conhecimento. Eu falo que é uma via de mão dupla, né? Você dá o seu testemunho sobre o que você faz na sua propriedade e ao mesmo tempo a gente aprender com os palestrantes que vão vir aí, tá bom? Para quem quiser mais informação, tem o meu Instagram, né? O @paulo.arbex, e tem o do GPD também, que é o @grupo de plantio direto. Esses dois canais aí que estão falando sobre o curso e que a gente coloca sempre, né? Sempre, quase diariamente, alguma coisa de plantabilidade. Tá bom, pessoal? Valeu, galera do agro. Valeu, galera podcast. Até a próxima.